Por que algumas características possuem correlação com outras? Ou seja, por que quando uma característica aparece, em geral, uma outra também está presente? Uma das razões para isso é a ligação gênica, e é sobre isso que a gente vai falar. Meu nome é Rodolfo Assis, sou técnico da Berrante Genética, da Alta Genetics e do programa Embrapa GenePlus. Nesta aula vamos falar sobre ligação gênica ou linkage e também vamos falar sobre haplótipos. Para exemplificar essa aula, utilizaremos duas características, uma herdada por um gene chamado M, onde o alelo M maiúsculo seria responsável pela característica moxa e o M minúsculo pela presença de chifres, e outra característica sobre a cor da pelagem, onde o alelo P maiúsculo geraria animais pretos e o alelo P minúsculo os animais vermelhos. Como a gente já viu em aulas anteriores, quando esses genes estão em cromossomos diferentes, como este desenho, eles são segregados de formas aleatórias para formar os gametas, ou seja, os espermatozoides. Com isso, a distribuição das características entre os gametas seria equilibrada, onde 25% dos gametas seriam de cada tipo. Mas e se esses genes estivessem no mesmo cromossomo? Nesse caso, teríamos uma ligação gênica. Neste exemplo, poderíamos imaginar que metade dos gametas seriam formados com a característica mocho e pelagem preta, e a outra metade dos gametas formados com a característica chifre e pelagem vermelha. Mas isso não ocorrerá sempre, porque, como a gente já viu em aulas anteriores, é possível que ocorra o crossing over, ou seja, troca de material genético entre os cromossomos homólogos. Se esse crossing over ocorrer entre esses dois genes, haverá a possibilidade da formação de outros tipos de gametas, os chamados recombinantes. Mas sempre os gametas chamados parentais, ou seja, idênticos aos cromossomos homólogos, formarão mais da metade dos gametas, diferente do que vimos anteriormente, e menos da metade serão recombinantes. O desequilíbrio dessa distribuição de gametas pelos genes estarem no mesmo cromossomo faz com que essas características sejam correlacionadas. E essa correlação vai depender da distância entre esses genes. Quanto maior a distância, menor a correlação, e quanto menor a distância entre esses genes, maior a correlação. Vamos ver o exemplo a seguir para compreender melhor isso. Vamos imaginar que temos uma população onde 100% dos indivíduos são da pelagem vermelha, alguns animais mochos com ausência de chifre e outros com a presença de chifres. Mas em um certo momento surge uma mutação e é gerado um indivíduo com a pelagem preta, mas nesse exemplo, o gene da pelagem e o gene da presença e ausência de chifre estão extremamente próximos, e a mutação ocorreu justamente no cromossomo onde há o alelo da ausência de chifre. Dessa forma, o indivíduo que sofreu a mutação será preto e mocho, e na população, todos os indivíduos que aparecerem da pelagem preta só poderão ser mocho, a não ser que ocorra um crossing over, uma recombinação justamente no ponto entre esses dois genes, que, como são muito próximos, dificilmente ocorrerá. E o que são haplótipos? Haplótipos são alelos de loci adjacentes, ou seja, de locais um ao lado do outro, muito próximos do mesmo cromossomo. Isso faz com que eles sejam herdados quase sempre em conjunto. Neste exemplo que citamos, podemos verificar três haplótipos. Um que seria o M maiúsculo e o P minúsculo, ou seja, animal mocho e vermelho. Um segundo haplótipo de animais de chifre e vermelho, M minúsculo e P minúsculo. E um terceiro haplótipo que foi recém-formado pela mutação, onde seria animais mochos, M maiúsculo, e P maiúsculo, ou seja, da pelagem preta. E com isso encerramos mais uma aula. Se você tem gostado das aulas, curta, compartilhe, ative as notificações do nosso canal do YouTube para que você receba informações sobre as novas aulas.
Na próxima falaremos sobre modelos genéticos, entrando propriamente no melhoramento genético animal. Até lá!